Python. Bora entender de uma vez por todas como ele funciona. Fala galera, meu nome é Henrique Frank e se você tá chegando aqui pela primeira vez, considera se inscrever no canal para receber nossos vídeos sempre que eles forem lançados. Aqui eu te ajudo a conhecer muito mais sobre tecnologia da informação. Python é uma linguagem de programação bastante versátil, utilizada em várias áreas de tecnologia. É utilizada para desenvolvimento web, para análise de dados, aprendizado de máquina e também automação de tarefas, tá? Além disso, existem várias outras aplicações, assim como desenvolvimento de jogos e também desenvolvimento de sites, aplicativos, e existe uma série de bibliotecas que ajudam aí a parte da visualização, análise e manipulação dos dados. Temos a biblioteca do Pandas, temos a biblioteca do NumPy, temos a biblioteca do Scikit-learn e também TensorFlow, tá? Algumas dessas são utilizadas para aprendizado de máquina e outras para tratamento e análise de dados. O Python é uma ferramenta muito boa porque ela é fácil de utilizar, é fácil de aprender, tem uma linguagem bastante amigável e é uma opção boa aí para quem está entrando para o mercado de tecnologia, tá? Geralmente é a primeira linguagem que as pessoas começam a trabalhar e também é uma linguagem bem fácil de se aprender. Python é uma linguagem bastante utilizada em várias áreas de tecnologia e alguma dessas áreas eu vou dar um detalhamento aqui para vocês, beleza? Primeiro, desenvolvimento web. O Python ele pode ser utilizado para desenvolvimento de sites, desenvolvimento de sites que são como aplicativos também, né? Hoje em dia a gente tem alguns sites que viram ali uma interface mais ou menos como se fosse de um aplicativo, né? E ele pode ser utilizado em frameworks como Django, como Flask, que são bastante populares aí para o seu desenvolvimento. Além disso, temos também aplicações em análise e engenharia de dados, muito com a aplicação das bibliotecas de Pandas, NumPy, Matplotlib também. No caso, Pandas, para a gente construir os data frames, as nossas tabelas, por assim dizer, e realizar uma série de operações automáticas para entender como estão os nossos dados, até mesmo para tratar os nossos dados também. Temos o NumPy para criar aí arrays otimizados, né? Então, para criar uma série de conjuntos de dados otimizados para poder trabalhar com eles através da matemática, tá? Existe uma série de funções matemáticas também que são utilizadas na biblioteca do NumPy. E o Matplotlib é uma biblioteca que a gente pode utilizar para visualização de dados também. Então, a gente pode criar gráficos, pode editar o mínimo dos detalhes dentro desses gráficos. Então, às vezes, a posição ali de um ticker, o tamanho da legenda, enfim, a gente consegue utilizar o Matplotlib. E, além disso, existe uma série de bibliotecas baseadas nessas, tá? Então o NumPy deriva mais várias outras bibliotecas, o Matplotlib também deriva outras bibliotecas mais robustas e mais user-friendly também. Matplotlib temos aí o exemplo do Seaborn e o NumPy temos o exemplo do próprio Scikit-learn utilizando, do Pandas também. Então existe um monte de bibliotecas baseadas nessas daí, tá bom? Mas a gente consegue fazer facilmente aí análise e manipulação dos dados utilizando o Python. Além disso, temos o aprendizado de máquina, então a parte de machine learning, de você ensinar através de feedback, né, se aquele comportamento está correto ou não. E para isso a gente tem as bibliotecas aí, como Scikit-learn, TensorFlow, temos a Keras também, que permite a criação de modelos de aprendizado para previsão, classificação e agrupamento, tá? E aí existe uma diferença entre esses tipos de modelo, que é o de previsão, vai prever aí um futuro para os nossos dados. Classificação vai fazer uma categorização, né? Se aquilo é um cachorro, se é um gato, ou não é nenhum dos dois. E o agrupamento vai agrupar os nossos dados sem a gente ter previamente dito quais seriam cachorros, quais seriam gatos, né? Sem a gente treinar previamente, ele vai só agrupar os dados através da semelhança que esses dados têm, tá? E aí a gente tem algumas diferenças nesse tipo de aprendizado, e aí a gente tá entrando um pouquinho mais a fundo em aprendizado supervisionado e não supervisionado. Beleza? Além disso, Python é bastante utilizado para automação de tarefas. Então, quando a gente fala de RPA, a gente fala aí de Selenium, fala de RPA de SQL, né? RPA de tela. A gente fala também de web scraping, por exemplo, para puxar dados aí da internet, né? Então, de fato, minerar dados ali. A gente tem o Python também para fazer isso. E existe uma série de aplicações aí, desde extração de arquivos até processamento desses mesmos, né? Tratamento,
extração de dados web, como crawling, web scraping, e também envio de e-mail, envio de notificações, alertas, enfim. Você pode automatizar suas tarefas através do Python, tá? Eu mesmo já trabalhei por muito tempo com RPA, com automação de tarefas com o Python. E além disso, a gente tem alguns exemplos do Python para desenvolvimento de jogos também. Então é uma linguagem bastante versátil, bastante robusta. Você pode utilizar para quase todas as áreas de tecnologia e a gente tem ali o framework da Pygame também, que pode ser utilizada para criar jogos aí de quebra-cabeça, jogos de aventura, e vamos ter também criação de jogos com gráficos e também interatividade, tá? Então você consegue configurar bastante coisa aí através do Python, apesar de não ser a linguagem mais utilizada de cara aí para desenvolvimento web, para desenvolvimento de aplicativos, para desenvolvimento de jogos também. Existem sim uma caixa de ferramentas onde você pode utilizar o Python para essas áreas de tecnologia também, beleza? Bom, vamos mudar aqui para minha tela então, visto que esse vídeo aqui vai ser bastante prático e bastante direto ao ponto. Eu entrei aqui num site que é esse programis.com, onde você não precisa nem ter o Python instalado. Você pode codar aqui, ele vai executar os seus códigos e também já vai gerar os outputs, tá? Então é uma plataforma de um interpretador online, né? Ele é um compilador aí e você vai executando. Ele já tem aqui o Python, tem R, tem outras ferramentas também, tem o HTML, Java, C, JavaScript, Go. Então é um site bem legal aí para quem quer só testar mesmo. Antes de baixar todo o framework, toda a estrutura no seu computador, você pode fazer alguns testes aqui e é uma ferramenta bem legal. Bom, vamos lá, vamos por partes aqui, né? Eu já executei tudo, mas vamos colocar aqui aos pouquinhos para a gente ir vendo os resultados, tá? Nesse caso a interface ele não printou o X, mas é porque eu de fato não deixei claro para ele printar o X. E agora sim ele printa aqui esse valor de X. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está importando a biblioteca do NumPy. Só que a gente está colocando um apelido para ela de NP, que isso é bastante comum de se fazer, tá? A gente acaba utilizando bastante essas abreviações e geralmente os desenvolvedores utilizam as mesmas abreviações, tá? Pra gente não ter que ficar escrevendo NumPy a todo momento. E aí aqui a gente está utilizando um módulo do NumPy, que é o random, e depois esse método aqui, o rand, tá? Então a gente vai pegar 10 números aleatórios aí, de 0 a 1, e aí você pode colocar parâmetros aqui também, se você quer que saiam outros números, mas, como vocês podem ver, ele criou aqui um array com essa estrutura aqui já, tá? Então, vocês já podem ver que ele cria alguns valores aleatórios, se eu rodar de novo, ele deve ser aleatorizado de novo, ó. Vocês podem ver aqui que também foram alterados. Tem várias casas decimais nesses números aqui. Isso também a gente pode arredondar, se quiser também. E aí, só para mostrar para vocês um pouquinho o tipo de dados que a gente tem aqui no NumPy, eu posso utilizar essa função type dentro, ou melhor, encapsulando aí o x, né, que é a nossa variável. E se eu executar, vocês vão ver que isso aqui é uma classe NumPy NDArray, tá? Então esse array ele é bastante otimizado, bastante leve e é bem legal de se trabalhar aí para a parte matemática. Tem uma série de funções já pré-prontas. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a classe também, você pode mudar para help, executa, e você vai ver que ele já aparece aqui algumas informações, né? Um objeto array representa um array multidimensional, homogêneo e com um número fixo de itens. Enfim, aí fala aqui, ó, pode ser um inteiro, pode ser um floating, né? Pode ser utilizado utilizando arrays, zeros, valores nulos também, né? E para mais informações aí você pode olhar o módulo NumPy dentro aí da ferramenta do Python. E aí, se a gente quiser ver no detalhe quais são os métodos e atributos que a gente tem nessa classe, a gente pode utilizar aqui o dir também. E aí a gente vai entender uma série de funções pré-prontas, tá? A gente chama de métodos aqui quando a gente está trabalhando com um objeto, né? Quando a gente fala de orientação a objeto, mas tem uma série de funções e atributos pré-prontos aqui que a gente pode estar utilizando, tá? E aí, se a gente quiser saber melhor sobre o NumPy, né, ou sobre as ferramentas aqui do Random, a gente pode dar uma olhada na biblioteca também. Então, se eu pesquisar aqui NumPy, colocar methods, já deve aparecer aqui, ó, um quick start da própria NumPy, né, da organização do NumPy. E aqui vai ter algumas explicações de como utilizar. Existe também a documentação, né, por exemplo, aqui, ó, referência da API, funções universais. Então você tem uma série de funções aqui para se trabalhar com o Python, tá? Deixa eu pesquisar o random aqui
Então, já apareceu aqui, ó, o NumPy Random. Então, ele já me mostra como que pode ser utilizado, né? Tem uma série de outras ferramentas, né? Então, o rand é o que a gente utilizou lá para criar os valores. Deixa eu ver onde que ele está aplicando. Random.rand. Deixa eu pesquisar só o rand. Acho que aqui não tem um exemplo, tá? Mas se a gente entrar numpy.random.rand... Aqui ele já achou uma biblioteca mais direcionada, tá? Às vezes é difícil da gente ficar navegando pelas documentações, até por isso que eu tô aqui para mastigar isso um pouquinho para vocês. Mas, ó, ele mostra aqui os parâmetros, né? Então, você pode mandar aí a dimensão do tamanho do seu array, então o número de casas que você quer, e aí ele vai retornar aqui esses valores aleatórios. Então, você pode criar uma linha aqui com 3 valores, por exemplo, um array, ou você pode criar esse array que parece uma matriz, né? Onde você tem um array por linha, tá? Então você tem um array de arrays, basicamente. Enfim, não vou entrar no detalhe aqui que acho que vai complicar demais. Mas beleza, já estamos aqui. Vamos rodar o resto do nosso exemplo. Bom, então aqui a gente já consegue colocar o nosso array gerado. Se eu executar, ele já aparece aqui um textinho array gerado. E aí, vamos colocar o resto do nosso código para a gente poder ver também os outros valores, tá? Então, se eu quiser calcular a média dos meus valores, a média desse meu array aqui, eu posso utilizar um np.min e armazeno esse valor da média em uma variável min, e aí eu posso printar aqui embaixo também, tá? Então, se eu executar, claro, não vou fazer essa conta aqui na mão, mas se vocês quiserem fazer, vocês vão ver que vai dar certinho, tá? Mas a média desses valores é quase 0,5, quando a gente faz uma média de tudo aqui. E deixa eu colocar um valor bem alto. Como vocês podem ver, quanto mais alto, mais próximo de 0,5 esse valor fica, ó. Então, estou executando várias vezes e tá ficando próximo de 0,5. Isso significa que eu tenho uma boa distribuição nos meus dados. Então, de fato, que esses valores são aleatórios. Então, é a mesma chance de cair um 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. E aí, a média sempre vai ser 0,5, tá? Então, isso aqui já é estatística na veia. Se eu colocar, claro, menos números, ele vai tendenciar a não ser 0,5, tá? Então ele vai variar mais. Então 0,27, enfim. Mas enfim, não se assustem, vocês não precisam saber de estatística para estar trabalhando com o Python. E agora vamos ver uma última função da biblioteca do NumPy. Na verdade tem várias outras funções, mas essa é a que eu vou mostrar para vocês. A gente tem o cálculo de desvio padrão também, tá? Vou colocar 2 números aqui para ficar mais fácil. Mas ele basicamente vai calcular aí a diferença, né, de cada número com a média, vai levar ao quadrado, somar isso e tirar a raiz, né? Então vai fazer um desvio padrão aí. Deixa eu pegar a fórmula do desvio padrão. Para quem gosta de estatística aí, o desvio padrão ele é calculado assim, né? Então a gente pega aí a diferença de cada ponto em relação à média, eleva ao quadrado e divide pelo número de valores, né? O número de pontos que você tem naquela sua amostra. E aí depois você tira toda a raiz e tem o desvio padrão. Pô, olhar essa fórmula aqui já dá um medo, né? Para quem se assustou aí com cálculo numérico, na parte matemática aí da faculdade ou da escola, já fica assustado, mas o bom é que aqui ele faz tudo automático. Bom, pessoal, espero que tenha ficado mais claro para vocês aí como utilizar a ferramenta do Python, como utilizar o NumPy, por exemplo, uma biblioteca que a gente teve como exemplo. E se vocês quiserem mais conteúdos aí sobre a biblioteca do Scikit-learn, sobre a biblioteca do Pandas também, podem deixar um comentário que eu vou estar fazendo depois. A gente tem um vídeo também bem completo sobre as principais bibliotecas de Python para a ciência de dados. Então, se eu não me engano, são 5 bibliotecas naquele vídeo lá. E só você dar uma conferida no canal que você vai ver esses conteúdos também. Se você tem interesse, recomendo bastante para você. E bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até esse momento, deixa o seu like para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas que também possam se interessar pelo tema. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.